Olá, pessoal! Essa semana nós começamos a ver as organelas citoplasmáticas e a primeira delas que nós vamos ver é o lisossomo. Nós vamos ver também como que essa organela, o lisossomo, atua numa via de entrada de substâncias na célula, chamada de via endocítica. Os lisossomos são considerados organelas citoplasmáticas porque são delimitados por membrana e no seu interior é acumulado substâncias porque elas possuem um compartimento interno. Os lisossomos são corpúsculos esféricos delimitados por membrana. No seu interior existem enzimas hidrolíticas, que são enzimas que atuam sobre o seu substrato na presença da molécula de água e todas elas possuem pH ácido. São em média 50 hidrolases ácidas lisossômicas que são capazes de digerir a maioria das substâncias biológicas. O lisossomo dessa forma atua como se fosse o estômago da célula, ou seja, capaz de digerir substâncias. O lisossomo é a única organela citoplasmática que não se origina a partir de um lisossomo pré-existente, ou seja, de uma outra pré-existente. Os lisossomos, por causa da sua atividade funcional, são originários a partir de uma outra organela, o complexo de Golgi. Dessa forma, os lisossomos têm origem lá no comecinho da síntese de proteína. O RNA mensageiro presente no núcleo codifica as proteínas que vão constituir as enzimas no interior do interior do lisossomo. Essas proteínas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Do retículo endoplasmático rugoso, elas migram para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi vai empacotá-las numa membrana especial e vai armazenar essa vesícula originária dentro do citoplasma celular. E aí tem origem, então, os lisossomos. Os lisossomos são delimitados por uma membrana muito parecida com a membrana plasmática que a gente falou há 2 semanas atrás. Ou seja, a membrana lisossômica possui uma bicamada lipídica, sendo que as cabeças hidrofílicas estão voltadas para os lados que estabelecem ligações químicas com a água, e a cauda hidrofóbica fica protegida no interior dessa bicamada. Dispersos através da bicamada lipídica, nós temos algumas proteínas que são chamadas de proteínas de membrana, conservando no interior da organela uma mistura de enzimas que são chamadas hidrolíticas. Existem nas células 4 tipos de lisossomos. Basicamente, eles são classificados em 2 tipos: os lisossomos primários, que também são conhecidos como grânulos de reserva. Esse grânulo de reserva é um corpúsculo cujo conteúdo enzimático é sintetizado pelo ribossomo e ele vai ser transportado até o complexo de Golgi pelo retículo endoplasmático rugoso. A partir daí, o complexo de Golgi empacota numa vesícula e o armazena no citoplasma celular, enquanto ele espera pela sua ação, que é a de digestão intracelular. Esse lisossomo, então, é um lisossomo que ainda não executa sua função de digestão e por isso é chamado de lisossomo primário. Uma segunda categoria de lisossomos são os chamados lisossomos secundários, mas entre os lisossomos secundários nós podemos encontrar 3 tipos diferentes. Primeiro, os chamados heterofagossomos. O heterofagossomo é também conhecido como vacúolo de digestão. Ele surge logo após a ingestão de um material pela célula, ou por fagocitose ou por pinocitose. Então, ele é um tipo de lisossomo que já está ativamente participando do processo digestivo. Portanto, está acontecendo a digestão naquele momento. Esse corpúsculo contém um material ingerido envolto por um pedaço também da membrana citoplasmática quando aconteceu o processo de fagocitose ou de pinocitose. Um outro tipo de lisossomo secundário que existe na célula
é aquele chamado de corpo residual. Os corpos residuais se formam quando os lisossomos não conseguem completar uma digestão. Então, trata-se de um produto de uma digestão incompleta que pode permanecer por muito tempo no interior da célula sem completar essa digestão. Esses corpúsculos, esses corpos residuais, desencadeiam um papel importante no processo de envelhecimento celular. Ainda, um outro tipo de lisossomo secundário é aquele chamado de autofágico ou autofagossomo. O vacúolo autofágico ou autofagossomo, ele é aquele que se forma no momento em que os lisossomos começam a digerir alguma substância ou alguma organela que se situa na mesma célula que ele. Portanto, ele está digerindo dentro da própria célula, por isso chamado autofagossomo. A autofagia é um processo muito comum e ela está envolvida principalmente com a digestão de organelas velhas. Por exemplo, as mitocôndrias, quando ficam velhas, elas devem ser eliminadas da célula. E a sua eliminação é feita pelo próprio sistema digestivo da célula em que ela se localiza. Portanto, os lisossomos envolvem essa mitocôndria velha e é o responsável pela sua digestão. Esse processo de autofagia é também muito observado num processo chamado remodelação de tecidos, que são processos onde a necessidade do desenvolvimento promove a morte de um tipo de célula específico ou de todo um tecido. Isso pode ser dado como exemplo, por exemplo, a metamorfose da cauda dos girinos. O girino é a larva do anfíbio adulto. Quando ele é uma larva, ele habita ambiente aquático e por isso contém uma cauda. Durante o processo de passagem para a vida adulta, é necessário, por questão de economia energética, que esse girino perca essa cauda. Então, todas as células da cauda, eliminam o seu conteúdo lisossômico para garantir que todas as suas células sejam digeridas e assim todo o tecido da cauda morra, por isso chamado de remodelação de tecidos. Sendo assim, o papel fundamental, o papel central, primário dos lisossomos é a digestão intracelular. Portanto, os lisossomos são organelas particularmente abundantes em células que precisam fazer essa digestão intracelular. A digestão intracelular, ela envolve então a digestão de partículas, por ocasião ou da fagocitose ou da pinocitose. E as enzimas lisossômicas realizam essa digestão das partículas englobadas. Já que nós estamos falando tanto nesses dois processos, fagocitose e pinocitose, vamos conhecê-los. Esses processos são chamados de endocitoses, que é o transporte em grande quantidade de substâncias para dentro da célula. Essa via de entrada de substância na célula e consequente digestão é conhecido como via endocítica e envolve dois transportes, a fagocitose e a pinocitose. Em ambos os casos, ocorre uma transferência em bloco de substâncias para dentro da célula. Essas substâncias podem ser proteínas, polissacarídeos, polinucleotídeos, mesmo bactérias e vírus. E normalmente ele é acompanhado por alterações da superfície celular, onde se formam as estruturas que englobam o material. Esses transportes sempre incluem gasto de energia. Então, vamos ver primeiro a fagocitose. Durante a fagocitose, ocorre a formação de um prolongamento do citoplasma celular mediado pela membrana, chamado de pseudópodo. O pseudópodo ele é formado com o objetivo de englobar as partículas grandes e sólidas, que geralmente são as partículas que são endocitadas na fagocitose. A fagocitose é o processo de alimentação de alguns protozoários, mas em animais superiores ela é restrita aos mecanismos de defesa e, portanto, só fazem fagocitose
células que estão envolvidas com esse mecanismo de defesa. Um exemplo clássico de células que fazem fagocitose são os macrófagos, que promovem um englobamento e a destruição de organismos estranhos como vírus e bactérias. Durante esse processo ocorre a formação de um vacúolo digestivo, formado pelo micro-organismo fagocitado mais os lisossomos. Juntos, eles constituem um fagossomo. Depois que o lisossomo promove a digestão desses micro-organismos fagocitados, ocorre a eliminação dos restos da digestão, através de um processo conhecido como plasmocitose. Portanto, nesses animais superiores, o processo de fagocitose não é utilizado para a nutrição de suas células. Aqui está aumentado esse desenho de uma fagocitose. Então, nós temos aqui uma célula capaz de realizar fagocitose e ela vai então emitir esses prolongamentos, que são chamados de pseudópodos, que têm como função englobar a partícula invasora, como uma bactéria, por exemplo. Percebam que dentro do citoplasma, se aproximando desse local onde a fagocitose ocorre, estão os lisossomos, só esperando que essas substâncias sejam englobadas. A partir do momento que se forma um vacúolo digestivo, também chamado de fagossomo, os lisossomos se fundem com esse fagossomo e jogam suas enzimas digestivas no interior do vacúolo. Aqui então vai acontecer a digestão intracelular e tudo que resultar desse processo vai ser eliminado. Esse processo que é chamado como plasmocitose. As células superiores, elas se alimentam por um outro tipo de processo, um processo conhecido como pinocitose. A pinocitose é um mecanismo de nutrição de todas as células. Ela envolve o englobamento de partículas em solução, ou seja, dissolvidas em água. Daí o nome pino. Ocorre uma invaginação da membrana plasmática, fazendo com que a substância seja endocitada. Esse englobamento de partículas envolve substâncias de até 1 micrômetro de diâmetro. E ocorre a formação de um vacúolo contendo líquido, por isso chamado de pinossomo. Esse processo, a pinocitose, é o processo de aquisição de nutrientes pelas células. Observem aqui o esquema aumentado quando receptores de membrana localizados na área de pinocitose reconhecem as substâncias nutrientes. No local onde se situam esses receptores, a membrana invagina, formando essa vesícula, que é uma vesícula de pinocitose. E essa vesícula ela é revestida por uma substância chamada clatrina, que é a substância responsável pela invaginação da membrana no local onde vai acontecer a pinocitose. Sendo assim, o material que está aderido aos receptores é internalizado e no citoplasma celular vai passar por um processo de digestão. Percebam nesse esquema que a pinocitose ela envolve a formação de vesículas de pinocitose por toda a região marcada da membrana plasmática. Essa substância vai ser então internalizada e depois, posteriormente, digerida. Bom, na sequência, nós vamos ver algumas imagens de microscopia eletrônica envolvendo os lisossomos. Essa imagem mostra 3 autofagossomos, sendo um corpo residual, que está indicado aqui pelas setas. Todos os outros são autofagossomos, onde os lisossomos estão digerindo substâncias da própria célula em que eles se encontram. Essa imagem mostra o citoplasma celular, onde os lisossomos são essas estruturas mais escuras, não essas marcadas pela letra L. Essa letra L está indicando, na verdade, um vacúolo contendo lipídios, né? São vacúolos contendo gordura. Os lisossomos são essas estruturas de coloração bem irregular, porque eles estão digerindo algumas substâncias no interior dessas células.
É importante que vocês já se familiarizem também com outras organelas que aparecem nessa região. Marcado com a letra M estão as mitocôndrias, como por exemplo essa também é uma mitocôndria e essa também. Enquanto que aqui, desse lado, nós temos as bolsinhas empilhadas do complexo de Golgi. Essa imagem é a mesma, em menor aumento, apenas para que a gente observe, por exemplo, o núcleo celular, que está aparecendo aqui ao redor. E aqui, marcado com LI, os lisossomos de coloração bastante irregular. Esse é um macrófago, e no interior do macrófago existem vários lisossomos, aqui sim, marcados. Percebam a presença do núcleo deslocado aqui nessa célula. Esta é uma célula rica na produção de lipídios. LP está indicando os grânulos lipídicos produzidos pelo REA, que é o retículo agranular, que nós vamos ver na sequência. Marcados pela letra M, as mitocôndrias, pela letra N, o núcleo, e aqui dois lisossomos marcados por LI. Esses são 4 lisossomos no interior de um citoplasma celular num aumento bastante grande. Percebam que ele está circundado por mitocôndrias. Aqui também estão lisossomos, que teve o conteúdo de suas enzimas marcado, corado, por isso ele aparenta essa característica granulosa. Aqui são lisossomos secundários, que são lisossomos que estão atuando na digestão, por isso ele apresenta essa cor bastante irregular, e algumas mitocôndrias ao seu redor. Mais uma vez o macrófago, com seus lisossomos. Aqui uns lisossomos em grande aumento, são todos lisossomos secundários. E esta imagem é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando um neutrófilo, que é uma célula do sangue, fagocitando 2 bactérias ao mesmo tempo. Então, aqui os pseudópodos, indicado pelas setas, e as bactérias que estão sendo englobadas. Esse também é um processo de fagocitose, onde uma bactéria que estava em divisão, isso aqui é uma bactéria, estava encerrando a sua divisão, está sendo fagocitada. Do lado aqui a emissão de pseudópodos. Percebam aqui próximos, já está sendo começando a digerir aqui essa bactéria. Percebam a quantidade grande de lisossomos localizados abaixo desses pseudópodos. E esse aqui é um mecanismo de pinocitose. Então, primeiro, nós podemos enxergar a região que é marcada pela clatrina. Assim que os nutrientes se ligam nessa região, a invaginação da membrana e, posteriormente, a formação da vesícula, que vai levar o conteúdo pinocitado para o interior celular. Bom, por hoje é só. Não se esqueçam de fazer os exercícios que vão ser postados